graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos que já se encontram presentes neste santuário. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a Lake Hill Baptist Church. Hoje, culto especial de graduação pela segunda turma de capelães aqui na cidade de Orlando, estado da Flórida. Nossas congratulações, o nosso reconhecimento aos amados irmãos, os nossos bem-vindos aos familiares e amigos. Queremos nesse momento então pedir que todos possam ficar de pé e nós vamos fazer uma oração introdutória. Salmo 118, 24, a palavra de Deus diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oremos. Amantíssimo Pai, somos imensamente gratos pelo Teu amor, por Tua graça e misericórdia dispensado a cada um de nós nessa data tão importante na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, que é a igreja.
Te louvamos, ó Deus, pela semana que passou, pelos embates desta vida diária, por esse tempo que vivemos de Tua graça. Te louvamos porque nós somos os Teus servos, nós amamos a Tua obra e nós queremos cada dia mais nos preparar e equipar os nossos irmãos, a fim de que cumpram o chamado que têm recebido de Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos desafios que enfrentamos como pessoa, como família, como igreja. Te louvamos pela vida real que cada um tem. Te louvamos pelos dias alegres, pelos dias de pesar, Senhor, que nós crescemos em ambos. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre este culto, para este culto. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, pois fazemos isso de todo o nosso coração. Rogamos também pela Tua palavra, fala conosco, Senhor. Queremos sair deste culto com o nosso cálice transbordante. Tu estás presente aqui, Senhor. Por isso, toda honra, toda glória e louvor seja dado a Ti. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém. Dando continuidade, vamos estar lendo responsivo o Salmo que ninguém conhece. O Salmo 23. Difícil, né, gente? Creio que ninguém conhece. Eu vou estar lendo o primeiro, os irmãos lerem o segundo e assim sucessivamente. Amém? Amém. Podem acompanhar o telão. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Todos juntos. Sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, entoemos o cântico de número 288 do nosso hinário para o culto cristão. Vem
Essa é uma questão que nos desafia muitíssimo, porque não obstante os nossos desafios diários, nós somos conduzidos sempre em triunfo. Nós vamos meditar na palavra de Deus para os nossos corações nessa noite tão especial. Essa noite é muito especial para a igreja, muito especial para nós, especial para a vida de 3 servos do Senhor. A palavra que nós vamos meditar está em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 23. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 23. Vou pedir para a Luciana, Maurício e Murilo estarem muito atentos nesta mensagem. Não pestanejem e respire bem devagar. A palavra do Senhor diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para com os homens. Para com homens. Amados irmãos, nós vamos meditar sobre o tema os 3 pilares do chamado. Nesta noite especial de chamado, e quando o pastor fala sobre chamado, nós nos emocionamos muitíssimo, porque é algo que um dia mudou a nossa vida, nos deu o destino e moldou o nosso viver. E quando falo para servos que assumiram um chamado especial como capelania, nós vamos meditar nisso, nos sentindo também sentados nesses bancos em que vocês estão. Os 3 pilares de um chamado. Quando vamos cantar uma música, acompanhado por músicos ou instrumentistas, via de regra, nós compartilhamos uma informação muito importante com os músicos. Quem já cantou acompanhado por músicos sabe o que eu estou dizendo. Nós compartilhamos o tom da música. Ninguém vem cantar na igreja sem saber o tom da música. Quando olhamos para o texto do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, nós vemos exatamente isso. Se nós formos cantar com o tom errado da música, nós vamos sofrer. Nós vamos fazer os músicos sofrerem. E os que estão ouvindo a música vão pedir a Deus que os fins dos tempos cheguem mais rápido. Porque é simplesmente doloroso ouvir uma música fora do tom. E há sempre um cuidado de quem canta, cantar no tom. Volta para o versículo number 1, please. Quando nós estamos diante de uma resposta de um chamado, e é isso que está acontecendo nesta noite aqui, Deus dá o tom do chamado. Deus dá o tom em que vocês vão cantar doravante. E o tom desse chamado está exatamente nesse versículo número 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esse é o tom que Deus dá para aqueles que Deus concede para aqueles que respondem e correspondem ao chamado de Deus. Por isso, cante no tom da música. Luciana, fale para o seu colega que está formando hoje também, Murilo e Maurício. É Murilo ou Maurício? Eu não consegui. Murilo. Alright. E Murilo fala então para o Maurício: cante no tom da música.
Cante no tom da música. Ok, agora os outros ficaram um pouco tímidos, né? Toda a igreja ficou um pouco tímida. Aproveita agora e fala para o seu irmão que está do lado. Cante no tom da música. Cante no tom da música. Sabe por quê? Porque o tom quem dá é Deus. Vamos então para refletir um pouco sobre isso. Quando nós testemunhamos a celebração como a de hoje, testemunhamos a resposta de um chamado de Deus a pessoas comuns como eu e você. Eu e vocês. Nós somos pessoas comuns que aceitaram o chamado de Deus como um cumprimento daquilo que Deus tem para nós como plano para que nós pudéssemos vir a este mundo e existir. Um dia nós recebemos o chamado de Deus, e todo aquele que responde ao chamado de Deus, Deus diz o dom. Significa, Luciana, Maurício e Murilo, que nesta caminhada de vocês como capelães, se vocês tentarem fazer a música, ou cantar a música, ou exercer o ministério diferente do tom que Deus deu, vocês vão sofrer. Não somente vocês, mas vocês vão fazer sofrer outras pessoas também, a começar dos familiares, amigos, e quem estiver ao alcance de vocês. Por isso, cante na música, no tom da música. Por isso, exerça o ministério de capelania segundo o dom que Deus concede a cada um de vocês. Colossenses capítulo 1 e verso 2 diz assim: ponham interesse nas coisas que são do alto. Quando nós nos formamos, a primeira coisa que vem à nossa mente é: e agora? Como vou exercer? E agora? Como vai ser a minha vida? Vai ser segundo o dom que Deus determinar. Amém? Assim é todo aquele que voluntariamente, com alegria em seu coração, diz: envia-me a mim. Eu recebo de bom grado os desafios e o chamado que Deus tem concedido. É assim que nós devemos responder. Com isso em mente, vamos para a primeira coluna. 3 colunas, vamos falar hoje. Volta para o título lá. As 3 colunas do chamado. A primeira coluna do chamado está exatamente no capítulo 3, verso 16. 3:16. Os 3 pilares de um chamado. A Priscila, ela fica anotando o sermão e fica passando. É uma missão quase impossível, mas você consegue. Ok. Versículo 16 do capítulo 3, mesmo capítulo. Nós vemos então a primeira coluna do chamado, e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem hinos, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Quando a palavra de Deus habitou em nós, quando a palavra de Deus habitou em nós, quando a palavra de Deus habitou em nós, naquele momento nasceu uma convicção imorredora. Assim que a primeira coluna de um chamado é a convicção. Ninguém pode convencer você do contrário, porque você tem a convicção que tem um chamado de Deus. Sem isso é impossível dizer: envia-me a mim. Sem isso é impossível dizer: Pai, eu estou pronto para o futuro que tu tens preparado para mim, que seja nos pastos, nas águas tranquilas ou em tempestades. Nós precisamos ter a convicção, e isso vem da palavra de Deus. Não vem da sua mãe, do seu pai, dizer assim: você parece um capelão. Sempre achei que quando você nasceu, esse vai ser um capelão, esse vai ser um médico, esse vai ser um pastor. Não vem da vontade das pessoas, por mais que elas nos amem. Uma coluna do chamado, a primeira coluna é a convicção. Seja qual for a circunstância, você tem convicção do chamado.
quando nós temos a convicção do chamado Murilo e Maurício, não esqueçam disso, Luciana, nós encontraremos em Deus sempre as respostas para as nossas inquietações, tribulações, dificuldades durante a nossa vida aqui na terra. A coisa que mais perturba as pessoas é não saber o que fazer em determinadas situações na vida. Não estou falando de projeto de vida, de planejamento de vida que não deu certo ou que está a acontecer durante anos. Eu estou falando do infortúnio. Eu estou falando daquilo que acontece para todos que recebem a luz do sol e ainda respira nessa dimensão. Há coisas que simplesmente você e eu não vamos ter controle delas. Sim, é verdade, mas vocês terão a resposta em Deus, em Cristo, para aquela situação. Amém. Porque quem tem convicção do chamado, tem convicção pela palavra de Deus, porque num dia em que a palavra habitou em você ricamente, significa que quando você precisava de algo simples, você buscou a resposta em Deus, na palavra de Deus. Quando você enfrentou situações mais ou menos complicadas, a resposta, o recurso veio da palavra de Deus. E quando você simplesmente estava em situação difícil, até mesmo de conceber ou de entender, você encontrou abrigo, você encontrou resposta na palavra de Deus, porque ela habita ricamente em seus corações. Aleluia. Não estou falando de utopia religiosa. Não estou falando de dogmas religiosos. Estou falando de realidade, de um milagre que acontece quando nós recebemos e vivemos a palavra de Deus, a palavra de Cristo que habita em nós. Convicção. Convicção. Em 1 Coríntios 7:20, a Bíblia diz assim: cada um deve. Não diz assim, opção, não é opcional. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Assim que a convicção é a primeira coluna do chamado, porque ela não nos traz dúvida do que nós fomos chamados, para que nós fomos chamados, onde vamos exercer esse chamado e até que ponto vamos cumpri-lo. Assim que, quando vemos Coríntios 7:20, cada um permaneça, ou cada um deve permanecer, como está ali, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Capelania, ou chaplaincy, como nós aprendemos em inglês, não é? É um chamado que vai exercer muito, vai exigir muito a prontidão de vocês. E a convicção é a primeira coluna desse chamado. Porque vocês vão enfrentar, eu digo que vocês vão, porque vão mesmo, enfrentar situações em que, se não estiverem plantados, se não estiverem lembrando dessa palavra, se não estiverem convictos, vão até pensar: eu tinha mesmo esse chamado. Deus queria que eu viesse para este país mesmo. Será que era para me estar vivendo ou passando por isso? Para evitar todo esse tipo de crise existencial e de chamado. Olha para esse texto. Esse texto não está em um livro guardado na estante. Habita em vossos corações. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. É ter certeza do lugar. É ter certeza da missão. É ter certeza do preço. Pode o mundo mudar, pode os seus familiares mudar, pode todos mudarem, mas vocês não vão mudar, porque vocês têm certeza do lugar, do chamado e da missão. E como encontrar então essa, ou identificar esta convicção? Quando é que eu encontro, quando é que eu sinto que realmente eu estou convicto desse chamado? Quando é que eu olho para esse texto? Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado, mas às vezes a condição do chamado traz a cruz. Quando é que eu não
vou entrar em crise sobre se era realmente para eu estar exercendo isso. A palavra de Deus diz que o chamado, aqui eu olho para todos vocês agora, o chamado de Deus para nós, por mais difícil que nos pareça ser, para aquele que respondeu ao chamado, ele se realiza naquela obra. Ele tem paz no que faz. Ele tem felicidade em estar fazendo aquilo. Embora outros possam dizer, isso jamais eu teria capacidade de fazer. Eu não me vejo fazendo o que você está fazendo. Olha como você está desgastado, desgastada. Olha como você não tem tempo. Por mais que venham esses pensamentos, ou alguém fale isso para você, você vai responder a esses questionamentos dizendo assim: isto é o que me realiza, isto é o que me dá prazer. Quando nós nos sentimos assim, é a prova da nossa convicção, é a prova que nós encontramos o que fazer nesta vida, é a prova que nós encontramos aquilo que dá sentido à nossa vida. Se você faz algo que se tornou um peso para você, se você faz algo que te inquieta, que não te deixa feliz, que não te faz realizar, isso não é chamado. Quando nós temos a convicção do chamado de Deus para a nossa vida, por mais difícil que pareça a lide, nós estaremos sempre louvando. A última música que cantamos aqui, qual foi? Qual foi o tom da música? Talvez vocês pensem que eu estou falando de Lá menor, Ré maior. Não. O tom da música que eu estou falando é: te louvarei, não importa as circunstâncias. No matter what circumstances, você continuará firme no chamado. Esse é o tom. Essa é a forma em que nós encontramos a convicção. Enquanto outros chorariam por estar fazendo, você simplesmente sorria. Mesmo que interiormente você está feliz, porque você está dizendo assim: Pai, eu estou fiel ao chamado que tu me deste. Amém? Ele tem um chamado para cada um de nós. Muito embora eu esteja me dirigindo aos novos capelães, essa mensagem é para todos nós. Segunda coluna do chamado é a consciência do dever de ensinar. Colossenses 3:16, o mesmo verso que nós lemos, diz assim: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Amados irmãos, a prova que você tem um chamado de Deus para exercer nesta vida é a alegria, o prazer de você compartilhar aquilo que você já aprendeu para com as pessoas. Quem tem chamado gosta de ensinar. Quem tem chamado tem prazer em passar as lições aprendidas para ainda o aluno que está nos primeiros passos. Recordo-me com uma saudade imensa de um termo que se usava, não sou tão velho assim, irmãos, me considero jovem, mas eu sou de uma geração em que normalmente nós tínhamos um pai na fé, nós tínhamos uma mãe na fé. Todo crente tinha um pai ou uma mãe na fé. Lembra disso, Daniel? O que é esse pai ou mãe na fé? Era aquela pessoa que guiou-nos nos primeiros passos na igreja. Foi aquele que foi lá entregar o Novo Testamento, foi aquele que entregou um folheto evangélico, foi aquele que chorou conosco uma perda, foi aquele que esteve nos ajudando nos momentos mais difíceis da vida e falou do amor incondicional do Senhor Jesus. Foi aquele que nos levou à igreja quando tínhamos vergonha de ir à igreja, foi aquele que investiu tempo em nós para ensinar e compartilhar a palavra de Deus. Não estou falando de religião, eu estou falando de palavra de Deus, que transforma, que molda as pessoas. A gente tinha um carinho por aquele irmão, e aquele irmão estava envelhecendo, e a gente dizia assim: eu fico tão feliz, porque aqui eu frequento a mesma igreja do meu pai na fé, ou eu frequento a mesma igreja da minha mãe na fé. É bíblico isso. Se eu perguntar a vocês quem era o filho na fé de
do apóstolo Paulo, todos vão dizer que era? Vocês leem a Bíblia. Timóteo. O irmão ali é o próximo capelão. Então veja. Amém? Amém. Timóteo era o pai na fé do apóstolo Paulo. E ele disse: olha, não só o pai na fé, mas você tinha uma mãe na fé e você teve uma avó na fé. Então, esse termo passou, graças a Deus, que o termo irmão na fé perdurou. Graças a Deus. A gente olha assim e diz: você é meu irmão na fé. Pastor, eu tenho meu irmão na fé. Amém? Amém. Embora não sejamos pai e filho na fé, sejamos irmãos. O que significa isso? O prazer de ensinar, o prazer de levar alguém aos pés do Senhor Jesus, o prazer de dar o sabor da salvação para alguém que antes não tinha noção do que era eternidade sem Deus. A alegria de ver o filho que mal falava uma palavra, hoje tem um ministério na igreja, hoje está crescendo na obra. Uau! É o meu filho na fé. E sabe, os pais e as mães na fé oram pelos filhos nas madrugadas. Eles mesmos nem sabem disso. Amados irmãos, quando lemos Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13, Deus falando através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele disse: olha, esta alegria do chamado não é para estarmos enclausurados em um mosteiro, em um templo. Tudo que recebemos de Deus não é para simplesmente nos deliciarmos, como se fosse uma comida numa mesa posta para pessoas especiais, príncipes do reino de Deus. Não, tudo que Deus tem nos dado é para nós compartilharmos com todos o que pudermos, porque nós temos que ter o prazer de ensinar. Se temos um chamado, temos o prazer de ensinar. E por isso Efésios vai falar sobre dons, talentos, habilidades que Deus concedeu a cada um de nós, para que através dos quais pudéssemos ensinar sua palavra. Eu não sei como você está percebendo isso, mas Jesus ensinou em todo o tempo que passou fisicamente entre os homens, nunca perdeu uma oportunidade. Até mesmo quando tinha vontade de comer, quando a necessidade fisiológica era muito grande, os discípulos: mestre, vou comprar comida, está todo mundo com fome. Ele disse: eu tenho uma obra para fazer, meu pai não descansa, eu também não vou descansar. E ele ainda evangelizou uma missionária, e aquela samaritana foi a missionária da primeira igreja batista em Samaria. Não, isso aqui foi só uma adendo, mas ela foi missionária em Samaria, e ela voltou dizendo: vem e vê se este homem não é profeta. Jesus tinha um prazer de ensinar. Agora, ele tinha um prazer de ensinar sendo o exemplo. Por isso o texto diz assim: e ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Temos o chamado de Deus, então temos prazer em ensinar. Deus não te deu esta alegria de ter um ministério para que você fosse identificado na igreja, ou que sentasse em alguma poltrona especial, ou que vestisse uma gola clerical. Não. É porque pessoas precisam ouvir sobre Jesus através de vocês. Amém. Amém. Todos nós aqui que estamos aqui, as pessoas precisam ouvir de Jesus através de vocês, através de nós. Terceira coluna do chamado. Qual foi a primeira? Convicção. A segunda? Prazer de ensinar. A terceira coluna do chamado. Vamos ler Colossenses 3, 2 e 3. 2 e 3. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora preste atenção no 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus, com Cristo em Deus. Look to me. Olhe para mim. A terceira convicção do chamado, a comunhão com Deus. Mas eu não estou falando de você
orar diariamente. Eu não estou falando aqui de você ler a palavra diariamente. Não estou falando de você pensar que Deus existe. Não estou falando para você sobre os conceitos das promessas de Deus para a vida de cada um de nós. Eu estou falando de comunhão com Deus, e isso é muito mais do que vir à igreja e sentar nos bancos e cantar e louvar e ouvir a ministração do Espírito do Senhor. Eu estou falando de uma comunhão, eu como instrumento. A Bíblia fala de uma comunhão em que para nós, Andréia, Fábio, nós não existimos mais para este mundo. É uma comunhão tão profunda que só quem entende, quem um dia permitiu que a palavra de Deus habitasse em seu coração e o Espírito de Deus falasse ao espírito humano que ele é filho de Deus. Esse texto fala de uma vida escondida com Cristo em Deus. Essa é a forma mais clara de se explicar a comunhão com uma pessoa em que não se pode mais desfazer. E uma comunhão tão grande em que está escondida. É como se eu procurasse a mim mesmo e não me encontrasse, e só me achasse quando eu buscasse em Cristo, em Deus. Essa comunhão, ela perpassa uma dimensão de intelecto humano. Essa dimensão, ela perpassa a questão física. Essa comunhão vai além do que a ciência pode explicar. Como eu estou aqui fisicamente, mas estou escondido em Cristo, porque a comunhão que nós temos com Deus, ela vai além do que a mente pode captar, do que a mente pode explicar. O texto, a proposta do texto bíblico não é de você assistir um culto ou estar aqui. A proposta do texto bíblico é talvez você não ter uma oportunidade de entrar numa igreja, ou de não conhecer nenhum crente, believer, ou de você não encontrar absolutamente ninguém para falar, e simplesmente você está em comunhão com Deus, porque a sua vida, ela está escondida. Aí eu vou acordar de manhã, procurar a Edneia e não achar. Não é porque foi para agora não, tá? Calma, tem muita coisa para fazer, os dois. Mas tem um conceito, pastor aí, de que a vida dela está escondida em Cristo. Ela tem uma comunhão perfeita. Ela tem uma comunhão que ultrapassa o seu entendimento. Por isso muitas vezes você a quer para fazer algo e ela está simplesmente no a sós com Deus. Já aconteceu isso? Já. Yes. Good idea. Muitas. Bom, excelente. Não vou perguntar nela não. Então veja. Dilma está querendo responder algumas coisas aí. Aguenta um pouco, Dilma. Irmãos, que lindo, que expressão humana da palavra de Deus, do que está tão em secreto no céu, revelado a homens como eu e você. A comunhão que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, está escondida em Cristo. Mas tem uma segunda coisa muito linda nessa comunhão. Tem uma coisa muito linda nessa comunhão. É quando Deus vai falar conosco. Embora Ele nos conheça pelo nome, sabe onde estamos e como estamos, quando Ele vai falar conosco, aqueles que estão nesta comunhão, Ele fala conosco vendo Cristo primeiro. Foi um amém. Tudo bem, foi um amém solene, não é? Já imaginou, Cristo? Deus falando com você, pensando em você, buscando comunhão com você, e você ali escondido em Cristo, e Ele vê Cristo primeiro e você depois. Aleluia. Esta é a comunhão que esse texto está falando. Por isso, o chamado, a comunhão é uma coluna
muito importante. No chamado sem a comunhão, você não vai saber o que Deus está fazendo através de você. Capelães, irmãos aqui presentes, sem a comunhão com Deus, nós não vamos saber, por exemplo, quando o maestro, que é Deus, mudar o tom da música. Há quantos de nós estamos sofrendo porque aprendemos apenas um tom na vida e queremos levar todos os anos de nossa existência naquele tom, quando muitas vezes Deus quer dar o tom da música lá, lá maior, e você está aqui no Ré menor, porque você aprendeu o tom da música sendo Ré menor. Mas com a comunhão com Deus, vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo com a orquestra e música, etc. Amen? Ok. Então, muitas vezes, nós estamos padecendo, sofrendo, desnecessariamente, porque não estamos em comunhão suficiente com Deus, porque Deus diz, agora o tom da música mudou. É esse aqui, meu filho. Porque eu sou o maestro. Eu sou o dono da orquestra. E eu toco a música que é melhor para a sua vida. Então você acha que era essa, mas a partir de hoje é essa. Você só vai saber disso se estiver escondido em Cristo. E os seus parentes vão dizer assim, enlouqueceu. Ele agora inventou de ser capelão. Perdeu o juízo, ele agora é pastor. Ele agora inventou de ser missionário. Não, ele foi para os Estados Unidos. Agora realmente provou que não tem juízo. Mas se você estiver nessa comunhão com Deus, escondido em Cristo, pode todo mundo criticar, mas você vai estar cantando no tom certo. Amém. Isso é um mergulhar nas águas do Pai. A comunhão com Deus não é para que Ele te conheça. É para que você o conheça. A comunhão com Deus não é para que você o conheça, é para que Deus te conheça, mas é para que você o conheça. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim. Oséias, capítulo 6, 3. Quanto mais buscamos a comunhão com Deus, mais Ele se revelará a nós. Uau! O que está escrito ali? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós com as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quanto mais vocês conhecerem a Deus nesta comunhão tão perfeita, escondida em Cristo, tão certo como o sol brilha, Ele virá até vocês em todos os momentos. Tão certo como a chuva que rega a terra e faz brotar os frutos, significa que as bênçãos de Deus, aí sim, as bênçãos de Deus os acompanharão. É servir a Deus não para ser abençoado, é servir a Deus porque é abençoado. Amados irmãos, quanto tempo você tem dedicado por semana a essa comunhão com Deus? Quero chegar à conclusão. Viver o chamado de Deus na nossa vida é como cantar numa orquestra. Deve-se obedecer o tom que o maestro determina. Deve-se manter o ritmo da música. Deve-se ter todo o cuidado com a letra da música. Cuidado com o que vocês vão falar. Cuidado com o que vocês vão ler na palavra e aconselhar as pessoas. O chamado é de vocês. A convicção é de vocês. A decisão de ensinar e o que ensinar é de vocês. Até mesmo a comunhão é de vocês. Mas o tom da música é dele. Amém. Feche seus olhos. Pai, te damos graças pelo teu imenso amor. Te damos graças porque dependemos de ti totalmente. Te louvamos pelo privilégio de poder ter a comunhão contigo e dizer: Abba, Pai, Paizinho,
te chamar de Pai, o Deus que é todo poderoso. Obrigado, Pai, por viver isto. Eu oro pelos capelães, ó Deus, que sairão desta noite aqui com essa responsabilidade diante de Ti e dos homens. Oro por cada um de nós que ouvimos a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a força, a coragem suficiente. Concede-nos o aumento em nossa fé para cumprir o chamado que temos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo a liturgia do culto nesta noite, nós vamos ter um momento agora, continuando a adoração ao Senhor, onde você pode vir à frente e trazer sua oferta, seu dízimo para a manutenção da casa do Pai. Enquanto cantamos mais um hino, você possa vir à frente e dedicar também parte daquilo que está com você como oferta e aquilo que pertence ao Senhor ser devolvido nesta noite. A palavra de Deus diz: faça isso com alegria em seus corações. Amém? Antes, porém, vamos fazer a nossa oração dedicatória dos dízimos e ofertas. Eu pedi para o nosso irmão Gil vir à frente fazer esta oração. E se você precisa de um envelope, pastor Melo, por gentileza, faça chegar a quem precisar de um envelope. E Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Vamos orar a Deus pela contribuição à casa do Senhor. Eu convido os irmãos a se pôr de pé. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado por mais essa semana, por mais esse domingo, pela liberdade que temos aqui, pela paz, por nossas vidas, pelo nosso trabalho, Senhor, nossa renda. Agradecemos por tudo, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe a contribuição que vai ser ofertada aqui na igreja, Senhor. Que ela possa ser usada conforme a sua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. 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 Que mensagem, né, irmãos? Que possamos estar no tom certo da música que nosso Criador quer que participamos. Depois dessa, a gente agora, como ministério de louvor, tem que cantar muito a música, viu? Silêncio no céu.
louvar e glorificar, Senhor, teu nome. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração. Nós vamos ter um momento agora protocolar que requer toda a nosso respeito. Não que isso não estava sendo feito aqui, mas agora é um momento civil que requer todo o protocolo para aqueles que respondem ao chamado de capelães. A irmã capelã Luciana da Hora Leite, o irmão capelão Maurício Martins Moreno, o irmão capelão Murilo Martins Moreno, mão direita, isso. Os capelães presentes, vou pedir para que eles se portem de pé e com o mesmo sinal. Mr. Jerry, stand please in the same position. Apenas eles vão responder.
que vocês já fizeram o compromisso. Como capelão, eu acredito que Deus é a resposta para o dilema do homem. Sim. Estou pronto para dar testemunho do amor perdoador e do poder redentor de Deus para todas as pessoas, especialmente para aqueles em crise. Sei que dependo totalmente de Deus, guiando meus pensamentos, palavras e ações, procurando ser um canal do amor de Deus e desejando servir como uma fonte de apoio e conselho para a comunidade ou instituição para a qual estiver trabalhando. Manterei todas as informações recebidas na mais estrita confidencialidade. Portarei a minha badge e a minha identidade com a maior consideração, mantendo os valores morais e éticos, seja em serviço ou fora dele. Serei um conselheiro e guia em todos os assuntos relativos ao bem-estar social, moral e espiritual, velando pelo cumprimento da lei estabelecida neste país. Pode sentar os capelães. Please, Pastor George. Neste momento, ouviremos então a palavra da oradora, a capelã Luciana da Hora Leite. Boa noite a todos os amigos. Eu quero agradecer a cada familiar aqui presente, ao nosso digníssimo professor Pastor Silas, ao meu amigo, senhor Ailton, que me indicou esse curso, e aos meus colegas de classe, Murilo e Maurício. Um curso de capelania é um curso para homens e mulheres que aceitam o compromisso de serem instrumentos de Deus no processo de restauração do desenvolvimento mental, físico e espiritual da humanidade. Um capelão deve ser capaz de profunda empatia e abertura para formar relacionamentos com várias pessoas de diferentes valores. A capelania é doação, é entregar-se, é expressão máxima de empatia. Certo homem disse um dia que os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando se está feliz, mas ela é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E por fim, mas não menos importante, eu quero agradecer a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Te agradecemos, Deus, pelo amor, pela graça, pelo espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pelos nossos olhos iluminados, pois em Ti conhecemos e prosseguimos em conhecer quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de sermos feitos Teus filhos, embaixadores do reino e instrumento de bênção a todas as nações. Te honramos e Te entregamos toda a glória e louvor eternamente. Amém. 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 Parabéns, irmão. Neste momento passaremos então para a entrega dos diplomas e as badges. Então eu vou pedir para que a nossa irmã capelã Edneia Faioli se coloque aqui à esquerda, pois ela fará a entrega da badge e do diploma à nossa irmã capelã Luciana. Pedir então ao pastor Jerry Forrest. Jerry Forrest, come to me, please. You're going to go to delivery for diploma and badge for Murilo.
O pastor fará então a entrega do diploma e da badge ao capelão Murilo. E eu farei então a entrega vai ser difícil decidir aí quem se é Maurício ou se é Murilo, né? Tudo, que bênção. Então eu vou pedir nesse momento que vocês, então, os que estão com Céura, Priscila, possam então gravar este momento. His name is Maurício. Maurício? Leva a mão. Qual que é o mais velho dos dois? Ok. Clap hands. Tudo bom? Thank you. Nice to meet you. It's Murilo. All right sided a little bit. Yes, good. So ok. Deixa os irmãos, isso é protocolar, tá? Mas estamos em reverência. Essas fotos precisam ser tiradas, então. Agora os capelães, por favor, junte-se a nós, os demais capelães, vamos ficar aqui na frente. Os demais capelães. A minha esposa é capelã, mas ela nunca está nessa hora, né? Está sempre cuidando de algo. Ok, pessoal. Por enquanto, sorria um pouquinho. O ministério é forte. Não sei para onde eu olho. Ninguém. Ok? Essa ok? Quando terminar o culto, vocês poderão vir tirar as fotos com os seus parentes, com os capelães. Fiquem à vontade. Ok? Aqui na frente. Nesse momento, então, vou pedir para que vocês continuem aqui. Os capelães podem voltar para... Eles já sei, ficaram aqui. E o pastor Diego vai fazer, então, a oração ordenatória. Antes disso, eu preciso dizer algumas palavras. First of all, I want to say some words, but... nós agradecemos muito a liderança do pastor Jerry, o apoio, o suporte que ele tem dado, ele como capelão dos veteranos aqui em Orlando, tem dado um suporte grande a esse ministério. Que Deus abençoe ricamente o ministério do pastor Jerry, entre nós, o ministério também de capelania. Pastor, thank you so much for your support, for your help, for your partnership in the chaplaincy ministry among us. So God bless you, God bless your ministry, family. Well, we are together. Amen. Vou pedir a todos ficarem de pé para a ordenação. Depois dessa oração ordenatória, então vocês serão capelães mesmo. Father, we come in the name of our Savior, the Lord Jesus.
God, I thank you for these 3 young people, Lord, that have dedicated their life to you. Lord, that they're going to serve as chaplains wherever you may lead them. God, I pray that you would anoint them, that you'd put your blessings on them, you'd put your protection on them. Lord, guide them, bless them and their families. Lord, we thank you for all that has been done tonight, for all that we have heard. Lord, most of all, we thank you for Jesus, your Son, who you gave to die for us, to save us from our sins. Lord, once again, bless these young people as they serve you. In Jesus' name, amen. Amém. Amém. Convido os capelães então para sentar junto aos mortais. Pessoal, eu falei sentar junto, foi? Me perdoem. Não dá para cantar em cima, sentar. Aqueles que puderem ficar de pé, please, com vontade.
Pode sentar. Boa noite para quem eu ouvi. Pai do Senhor também. Eu queria que você colocasse para mim, por gentileza, o Salmo 20, versículo 7. Antes de eu estar falando e agradecendo a Deus, eu queria compartilhar com vocês. Gostaria que vocês lessem comigo. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, eu e você, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isso eu deixo esse versículo para vocês, capelães. E também agradecendo a todos aqui presentes e também na alegria e na satisfação de tê-los aqui como formandos hoje, fazendo parte dessa família de capelães aqui de Orlando. E desejo que vocês sejam honrados como nós estamos sendo. Em casa somos 2 capelães, eu e a minha esposa. Apesar que em casa quem manda sou eu, né? Ela fala e eu só obedeço, então é assim. Então, ela está balançando a cabeça ali. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Silas por essa oportunidade, ao pastor Jerry também, que nos deu esse privilégio de estarmos aqui compartilhando esse momento ímpar na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu tenho usado tremendamente o ouvido do pastor Melo também, do pastor Silas. A gente está sempre se falando e eu espero que vocês também estejam a gente se conversando entre si, que a gente não fique isolado um do outro. Que agora nós fazemos parte de uma família de capelães aqui de Orlando. E uma família gosta de ficar sempre juntos. Então eu espero que nós sejamos cada vez mais unidos. Que os nossos maridos, que as nossas esposas não fiquem com ciúmes de nós. Porque nós somos irmãos em Cristo, amém? Então eu sou grato a tudo. A irmã Dilma está ali dando risada ali. Mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês. Irmãos, vamos estar ficando de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, porque infelizmente o tempo urge, né? Para a nossa honra e nossa glória. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui para agradecer a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor, na formatura, Senhor, desses novos capelães, Senhor, onde eles vão estar fazendo, Senhor, a Tua obra, Senhor, fazendo o Seu ID, Senhor, aonde estiver aflição, angústia, que eles venham levar a paz, o Teu amor, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor os usa, Senhor, usa nós como capelão aqui nessa terra americana, Senhor, para que nós possamos levar esse conforto e paz espiritual a todos, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu gostaria de pedir a todos que ponham as suas mãos para frente, feche seus olhos e vamos orar juntos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, desde agora para todos sempre. E todos digam amém, amém, amém e amém, em nome de Jesus. Abraço seu irmão, que Deus dê